Olá, meus queridos amigos do Mente Inabalável! Estamos aqui de volta em mais um vídeo, uma oportunidade maravilhosa de hoje conversarmos sobre um assunto que com certeza você deve conhecer, talvez você passe por essa situação, sobre pais divorciados e como a escolha dos nossos pais pode refletir na nossa vida se nós não tivermos consciência, como isso pode impactar os seus relacionamentos, como isso pode impactar a sua vida como um todo. Mas antes de explicar para vocês cada passo de como fazer essa desassociação, eu gostaria muito de pedir para você deixar o seu like, inscreva-se no Mente Inabalável para você receber as notificações de vídeos novos toda semana. E não se esqueça também de inscrever-se no nosso canal do Telegram, uma comunidade de pessoas que realmente querem desenvolver uma mentalidade inabalável e fortalecedora em todas as áreas da vida. Meus queridos amigos, eu não sei se você que me assiste é filho de pais separados, talvez uma pessoa que está querendo se separar, mas tem muito medo de fazer isso por ter filhos com o seu cônjuge. Eu não sei qual é a sua situação, se você conhece alguém que está passando por isso, mas uma coisa eu quero te ensinar: a fazer desassociação de papéis. Nós precisamos entender que relacionamentos, família, possui papéis. Cada sistema possui pessoas nos lugares corretos. Quem é mãe, quem é pai, quem é filho. E o que acontece na hora que um casal se divorcia com filhos? Tudo vira um bolo doido, tudo se mistura e se perde a clareza. Pior ainda, quando pais que se separam fazem isso com crianças que não possuem a capacidade de racionalização, de distinção, os traumas e as experiências podem ser muito grandes e avassaladoras no futuro se os adultos que monitoram e educam esses pais não tiverem a consciência. E é por isso que você que está me assistindo, eu não sei qual é a sua história. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 13 anos. Hoje faz praticamente 14 anos que eles estão separados, mas na época em que isso aconteceu, eu não tive uma série de racionalizações como essas que eu vou ensinar para vocês, e eu fiquei rompida com o meu pai por 8 anos. Então, justamente por ter passado por essa experiência, por ter feito muitas coisas que impactaram o meu relacionamento com a minha família, com base com o que eu vivi, eu quero ensinar para vocês tudo o que eu aprendi sobre esse assunto. Mas lembre-se de julgar as pessoas com base no papel que elas possuem. Você não deve assumir a responsabilidade de ser pai do seu pai, mãe da sua mãe, mas saber qual é o papel que você ocupa dentro daquele sistema. E mesmo que hoje nós estamos falando de um relacionamento onde os adultos estão tomando decisões de separação e não sabendo lidar com isso de uma maneira correta, impactando uma criança, se isso aconteceu com você no passado, ou se, enfim, você vai assistir esse vídeo em um momento onde você percebe que você não teve essa clareza, é importante você se responsabilizar. No momento em que você tenha consciência de poder trabalhar isso, não culpe o seu pai, não culpe a sua mãe, mas passe a ter clareza de papéis. Quem é filho, quem é pai, quem é avô, quem é tio, para que as relações não perpassem as suas posições e com isso haja confusão e intromissão dos papéis. Um outro ponto muito importante é você fazer desassociação das feridas. Normalmente, as motivações que causam a separação do pai e da mãe trazem para os filhos uma espécie de tomada de dor, como se você levantasse a bandeira do teu pai e da tua mãe. Então, por exemplo, o relacionamento dos seus pais terminaram por um motivo extraconjugal e você se sente traído e ferido como se você fosse a mulher do seu pai. Ou se a traição veio do lado da mãe, você se sente traído como se você fosse um homem que teve um relacionamento com a sua mãe. Não, você é filho. Você não tem que tomar as dores dos seus pais como se você estivesse na posição do cônjuge. É muito importante fazer essa distinção de feridas. Entender que sim, os seus pais erram. Nós precisamos aceitar isso. Talvez você que me assiste hoje não conseguiu perdoar as feridas dos seus pais, mas você terá filhos, ou talvez já tenha filhos. E pode ter certeza que essa caminhada não é uma caminhada onde você só vai acertar. Pode ter certeza que essa é uma caminhada onde em muitos momentos você vai repetir comportamentos os quais, quando você estava somente no papel do filho, você não aceitava. Mas hoje você vai entender. Então, quando você consegue fazer desassociação de feridas e entender que quem machucou o seu pai foi a sua mãe e não uma pessoa que você deve assumir o partido, levantar e defender. O que não quer dizer que você tem que concordar com as atitudes. Então, poxa, o meu pai errou, eu não concordo, mas ele errou com a minha mãe.
a minha mãe teve um comportamento ruim em relação ao meu pai, teve uma atitude o qual eu não aprovo, o qual eu não quero repetir na minha vida, essa atitude que ela teve foi com o meu pai. Porque se você pega essa dor e essa ferida para você, você vai sofrer fora do seu papel. Qualquer atitude que tenha acontecido entre o seu pai e a sua mãe foi de um para o outro, não foi da sua mãe com você. Portanto, se você assume as feridas, você está sofrendo fora do seu papel. E é claro que uma separação e um divórcio impactam os filhos, porque afinal de contas, todo mundo tem os seus próprios sonhos. Ninguém sonha em ser filho de pais separados. Isso é o que acontece na sua vida como consequência das decisões que os seus pais tomaram. Mas você precisa entender que a sua vontade não é uma vontade que o mundo deve acatar. E que muitas vezes o que você quer não é o que vai de fato gerar felicidade para as pessoas que estão envolvidas. Um outro ponto muito importante é você entender que os erros que aconteceram naquele divórcio, naquela separação, são do marido e da mulher. Muitas vezes, pais que estão separando e eles estão feridos, rancorosos, irritados com a atitude que o cônjuge teve, sem que eles percebam, eles criam um movimento que se chama alienação parental, que é quando, por exemplo, a mãe perto do filho fala muito mal do pai, ou vice-versa. O pai fala muito mal da mãe para o filho. Principalmente se é uma criança que não tem capacidade de racionalização e distinção, ela pode acreditar nessas verdades e começar então a ter feridas pelo papel do outro. É muito importante, depois que nós crescemos e principalmente buscamos o nosso autoconhecimento e o nosso desenvolvimento, entender que o meu pai errou com a minha mãe errou com o meu pai. Os erros do meu pai não são os erros que eles tiveram comigo, e a mesma coisa acontece se o erro vier da mãe. Quando você consegue fazer essa desassociação, você começa a entender o que lhe pertence e o que não lhe pertence. E pais, vocês que me assistem, prestem bastante atenção. Quando você promove um movimento de alienação parental na vida de um filho, você está arrebentando, essa seria a melhor palavra, destruindo a perspectiva. O que faz um relacionamento de pais e filhos serem saudáveis é uma competência que se chama admiração. E quando você começa a falar mal do outro e promove a alienação parental, você está minando a admiração do filho com a mãe ou do filho com o pai. E você não tem o direito de fazer isso, você não tem o direito de estragar a relação de uma outra pessoa com uma criança, com um adolescente, com um adulto, porque essa pessoa errou com você. Um erro não é uma essência e pessoas boas têm atitudes ruins. Por isso, prestem bastante atenção. Pais não devem desabafar com filhos. Filhos são filhos, desabafe com seus amigos. Porque quando você desabafa com os seus filhos, falando mal do outro, você pode promover alienação parental e no futuro isso ter efeitos drásticos na vida daquela criança, daquele adolescente ou daquele adulto. E além disso, entenda, vejam o melhor que pertencem aos seus pais. Ai, mas eu queria muito ter uma família margarina onde tivesse todo mundo almoçando, passando o Natal. Pois é, mas se fosse desse jeito, na realidade a gente bem sabe que seria uma baixaria, muita briga, muito xingamento. O relacionamento está destruído. É isso que você tem que entender na sua cabeça. O que você sonhou para sua vida não necessariamente é a sua realidade. E posso ser franca, gente? Aceita que dói menos. O que o seu pai e a sua mãe têm como relacionamento é os dois como homem e mulher. Você é filho dos dois e ponto final. E o fato deles estarem juntos ou não, não muda essa condição. Por isso, tenha a sabedoria de entender que por mais que você quisesse coisas diferentes, essas coisas não necessariamente são o que farão essas pessoas felizes. E por último, isso é uma tomada de decisão, é realmente uma escolha. Eu posso falar isso pra vocês porque durante 8 anos eu frisei, eu escolhi ver o pior do meu pai. E depois que você passa um tempo alienado sobre aquela pessoa e está sempre frisando os comportamentos daquela pessoa, você passa a esquecer as memórias que são positivas. E eu posso dizer pra vocês, não existe nenhuma pessoa nesse mundo que é 100% ruim. Nós cometemos os nossos erros, pais são imperfeitos, nós somos imperfeitos, isso
se nós não admitirmos que as pessoas erram, a gente vai cada vez mais estar isolado e ficar sozinho. O seu pai erra, a sua mãe erra, o erro do seu pai com a sua mãe pode ser coisas que você não concorda. E você tem todo o direito de não concordar, porque a partir disso é só você não repetir. Mas entenda de uma vez por todas que o seu plano de felicidade não é o que deve acontecer na vida de outras pessoas. As pessoas têm o direito, assim como você, de tomar a decisão de continuar ou ficar. E muitas vezes o que você se revolta no começo, lá na frente vai fazer todo sentido. Hoje, claramente eu consigo entender que para os meus pais, essa foi uma das melhores decisões que ambos tomaram na vida. Porque depois que eles se separaram, eles puderam voltar a ser a melhor versão. Nós já falamos disso em vídeos anteriores sobre relacionamentos. E quando você quer terminar uma relação, é um simples indicador. Você está sendo a sua pior pessoa para o outro? Você tem certeza que a sua mãe merece a pior versão do seu pai e que o seu pai merece a pior versão da sua mãe? Será que os dois separados não são muito melhores porque eles podem viver sendo a melhor pessoa que eles nasceram para ser? Então, escolha ver o melhor. O seu pai errou, mas o erro dele pode ser 10% da visão que você tem sobre ele ou 90% da visão que você tem sobre ele. A sua mãe errou? Escolha o que você vai ver. Acima de tudo, essas pessoas te deram a vida e ninguém consegue ser feliz se não honra pai e mãe. Enquanto você não traz os seus pais para o seu coração, você não vai conseguir ser próspero, preenchido e completo por uma simples razão. Essas pessoas te deram a vida, você carrega dentro de si a identidade genética, física, mental, espiritual dessas pessoas. E se você não consegue honrar os seus pais, você não vai conseguir se sentir pleno e feliz. É como se existisse sempre um buraco na sua vida. Honrar pai e mãe não significa que você concorda com todas as atitudes que eles tiveram, mas que você tem orgulho das pessoas que te deram a vida e, portanto, é grato. Acima de tudo, essas pessoas já fizeram um trabalho que elas deveriam fazer, que é te dar a vida. Agora, se você vai ser bem-sucedido, só depende de você. Mas lembre-se, hoje aquilo que você julga, aquilo que você condena, pode ser o mesmo erro, a mesma situação que você está passando. Tenha sabedoria e não coloque crenças de que outras pessoas devem ser perfeitas, porque enquanto você achar que os seus pais são verdadeiros heróis que nunca erram, você nunca vai conseguir estar em paz. São heróis, sim, mas erram também, assim como eu, assim como você e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha feito sentido para você. Clique aqui em compartilhar, envie para todas as pessoas que passam por essa situação, já passaram e precisam de ajuda. Um grande beijo para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Mente Inabalável. Entre no Telegram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.